Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que nessa situação vocês possam estar tranquilos, seguros. E agora vamos tentar levar o nosso semestre com a normalidade possível através das videoaulas e o projeto Unifagoc com você, no conforto aí da sua casa. Eu gostaria de ressaltar que, por parte da minha disciplina Direito Penal, a nossa metodologia vai continuar a mesma, o conhecimento não vai ter prejuízo nenhum, porque as aulas serão utilizados os mesmos slides, o meu cronograma vai seguir normalmente. A única diferença, infelizmente, é que eu não vou poder estar junto de vocês, né, no mesmo espaço, olhando para a carinha de cada um, mas eu espero suprir essa presença aqui com essas videoaulas, suprir também através dos nossos fóruns. Então, se você está assistindo a videoaula e tiver alguma dúvida, né? Muitos alunos gostam de questionar, vocês participam muito da minha aula, isso é muito bom para mim, porque a aula acaba ficando com uma dinâmica bacana. Na videoaula, no vídeo, nós não teremos essa dinâmica, mas isso não vai impedir o esclarecimento de dúvidas, já que vocês vão poder esclarecê-las através de contato comigo, ou do grupo, ou do WhatsApp, ou por e-mail, e também através do fórum, né? Nós vamos ter fóruns de discussão e eu vou lançar todas essas questões polêmicas que eu lanço em sala, geralmente a título de pesquisa, eu vou lançar no fórum e lá nós vamos fazer um debate, todo mundo integrado. Eu acredito que vai ser uma oportunidade bem bacana. Vocês vão ver que a aprendizagem ela vai se dar da mesma forma, até porque a aula em sala, né, é uma das formas de educação, de ensino, e eu espero que vocês gostem. Os vídeos ainda não tem muita técnica, eu fiz alguns cursos, alguns tutoriais pela internet para tentar transmitir esse conhecimento da melhor forma possível, tá bom? Na última aula, nós paramos em apropriação indébita. Não sei se vocês se recordam. E eu dizia para vocês que a apropriação indébita é um crime muito fácil de ser confundido com o furto. Só que a apropriação indébita, ela tem um elemento que vai fazer com que vocês saibam distingui-la com o furto. Por que eu estou falando isso? É muito fácil para o aluno visualizar, como vocês bem perceberam, a diferença de um roubo para o furto, né? Vocês sabem que o roubo ele é empregado mediante violência ou grave ameaça, e o furto ele é a subtração sem essa violência ou grave ameaça. A apropriação indébita ela é um crime que também ocorre sem violência ou grave ameaça, só que tem uma diferença. Vejam bem, o núcleo do artigo 168 é apropriar-se. Então, o verbo da apropriação indébita é apropriar-se, diferente do furto, que é subtrair. Peraí, Úrsula, eu não entendi. Para mim é a mesma coisa, mas não é. Subtrair é tomar uma coisa que está em poder de terceiro. Na apropriação, o objeto, a coisa alheia móvel, já está em seu poder. Como assim está em meu poder? Sim, ou porque a pessoa te emprestou, ou porque você teve essa coisa em depósito necessário, ou em razão de um ofício. Nós vamos ver ao longo dessa aula todas essas situações. E aí, vejam como que é sutil a diferença, mas logo daí em seguida eu vou explicar para vocês a forma de vocês diferenciar o 168 do 155. Vejam bem, minha amiga ela tem uma confecção de vestido. E essa confecção de vestido, a venda desses vestidos de festa, ela trabalha de duas formas. Ela tem uma loja física, em que ela tem funcionários que trabalham para ela nessa loja com a venda desses vestidos. E ela tem também representantes comerciais. Então, esses representantes pegam ali a quantidade de vestidos, saem e vão vender. Então, eles têm autonomia de negócio para poder negociar esses vestidos, para vender no preço que eles bem entenderem, né? Dentro de um parâmetro que por ela foi fixado. Então, eles têm a posse desses vestidos. Imagina que a funcionária da loja dela, um dia, né, despercebidamente, ela pega um vestido desse, coloca dentro da bolsa e vai embora com esse vestido. Que crime essa funcionária teria cometido? Agora,
Imagina um representante comercial dessa mesma confecção que, na posse desses vestidos para revenda, acaba ficando com uma ou duas peças que pertencem, né, a essa confecção, mas estão na posse dele para revenda. É o mesmo crime praticado por essa funcionária que trabalha na loja física da confecção X e por esse representante dessa confecção X que vende os vestidos Brasil afora? O crime é diferente. No caso da funcionária que trabalha na loja física, ela subtraiu o bem, ela não tinha posse desse bem. Agora, esse funcionário, aliás, o caso desse representante que tem a posse dos vestidos e vendeu esses vestidos e tem o poder de revenda desses vestidos, esse representante cometeu apropriação indébita, porque ele tem a posse desvigiada. Agora vocês devem estar pensando, Úrsula, eu acho que você já deu um exemplo disso em relação ao furto. Estão lembrados do exemplo que eu dei da funcionária, né, de um supermercado ou de um caixa de uma farmácia ou de uma padaria, que todo mês ela realiza ali retiradas do dinheiro do caixa de 10, 50 ou 60, uma quantia em dinheiro desse caixa? Não seria apropriação indébita? E você falou desse exemplo como furto? Agora eu não entendi. Veja bem, pessoal, a chave para vocês entenderem essa questão da posse do bem é que essa posse ela tem que ser desvigiada. Esse funcionário, ele não tem a posse desvigiada do dinheiro. Ele administra o troco ali, o dinheiro, tudo bem. Mas ao final do dia, ele tem que fazer um fechamento desse caixa. Ele tem que prestar contas desse dinheiro ao empregador. Úrsula, mas o representante não presta conta? Sim, claro. Esse representante comercial dos vestidos, ele tem que prestar conta. Olha, dona da confecção, eu vendi X vestidos por tais valores e o valor está aqui, as notas estão aqui. Tem todo um controle também. Mas ele tem esses vestidos com uma posse desvigiada, diferente do funcionário do caixa, diferente desse funcionário da loja física. Perceberam? Então, quando a pessoa tiver essa posse desvigiada do bem, quando a pessoa administrar esse bem de forma desvigiada, se ele se apropriar desse bem que já está em sua posse, o crime vai ser de apropriação e não de furto. Outro exemplo fácil de visualizar, vocês aí provavelmente fazem fundo de formatura. Imagina que o responsável por esse fundo de formatura realize da conta da turma de vocês saques mensais desses valores. Então, um mês ele saca 500, outro mês ele saca 700 reais. Percebam, o dinheiro não é dele, o dinheiro é do fundo de formatura, ele pertence a todos vocês como um todo. Só que quem administra a conta, ou seja, quem tem a posse dessa conta é quem? O tesoureiro ou aquela pessoa que vocês nomearam como responsável para administrar essa conta. Então, nesse caso, se ele começa a fazer retiradas, ele não vai ter furtado vocês, ele não vai ter cometido o crime de furto, ele vai ter cometido o crime do 168, apropriação indébita. Por quê? Porque ele tem a posse, a administração desse bem. Muito embora ele preste contas, essa posse é uma posse desvigiada. Ele tem um cartão, ele vai lá e faz os saques quando ele puder, né? Quando ele entender é necessário aí para atender finalidades pessoais que não a administração do fundo, tudo bem? Trouxe esse julgado para vocês do TJMG, em que a acusada se apropriou de quantias em dinheiro de que tinha detenção em razão de emprego, uma vez que, na função de supervisora financeira da Associação Comercial Industrial de Passos, se apossou de vários pagamentos feitos por clientes perante o serviço de proteção ao crédito e também de valores decorrentes de mensalidades pagas por associados, sendo que, após realizar a retirada, guardava para si os recibos referentes aos valores apropriados para ocultar sua conduta e, posteriormente, os inutilizava. Veja, essa funcionária do SPC, ela tinha posse, ela não prestava conta para ninguém. Ela recebia, então, o dinheiro desses comerciantes que eram associados ao SPC e ficava com esse dinheiro, com parte desse dinheiro para si. Então, ela tinha posse, ela que cuidava do recebimento, do depósito em banco, ela tinha posse desse dinheiro.
Então não tratou-se de uma simples subtração, tá bom? Então, pessoal, a nota característica da apropriação indébita é a quebra de confiança. Percebam, quando a vítima desse crime, ela entrega o bem para o agente, esse agente ele está de boa fé. Esse agente ele não pode estar, por exemplo, a pessoa que cuida do fundo de formatura, ela não pode já estar de má fé, de pensar, não, eu vou receber esse dinheiro e eu vou comprar, sei lá, uma moto com esse dinheiro, eu vou pagar o boleto da minha faculdade com esse dinheiro do fundo de formatura. Não. A pessoa, ela entra de boa fé na posse desse bem e depois ela inverte o ânimos. Como assim ela inverte o ânimos? E depois ela pensa, olha, eu acho que eu vou ficar com esse bem para mim. Eu acho que eu vou usar esse dinheiro para pagar alguma conta minha. A princípio, ela tá ok, ela tá de boa fé. Mas depois ela inverte esse ânimos. E aí, a partir desse momento, o crime de apropriação indébita está consumado, tá? O objeto material do crime é coisa alheia móvel, tá? Então, bens imóveis não podem ser objeto desse crime. E como eu falei, o núcleo do tipo é apropriar-se, que seria tomar como própria, ou seja, agir como proprietário de uma coisa que pertence a outra pessoa, mas que eu estou na posse dessa coisa móvel. E aí, pessoal, como requisitos, nós temos entrega voluntária do bem da vítima. Veja bem, não é uma subtração. Quando a pessoa furta, ela subtrai, ela toma do outro. Aqui não, eu entrego o bem, vocês vão lá e depositam o dinheiro do fundo de formatura, normalmente entregam na confiança ali desse tesoureiro, desse administrador do fundo de formatura de vocês. E essa pessoa, ela tem a posse desvigiada do bem. E aí vocês lembrem o exemplo que eu dei, da funcionária que trabalha numa loja física e do representante comercial que tem a posse desvigiada desses bens, tá? A boa-fé do agente ao tempo do recebimento do bem, quando o agente recebe esse bem, ele está de boa-fé, ele já não tem a intenção de ficar com esse bem para ele, porque se ele já tem a intenção de ficar com esse bem, vamos supor, essa pessoa que se elege para administrar o fundo de formatura, se ela já tem a intenção de ficar com todo esse dinheiro para ela, sumir, por exemplo, nós vamos estar tratando do crime do 171, do estelionato, que é o próximo crime que nós vamos estudar. Agora, por isso é importante analisar que quando a pessoa recebe esse bem, ela está de boa fé. E depois ela modifica o ânimos, ela modifica a intenção dela e passa a se comportar como proprietária desse bem. E aí, pessoal, como que eu vou constatar a alteração desse comportamento do agente? É um ponto que não tem dúvida, por exemplo, se eu deixo uma coisa emprestada com um amigo meu, emprestei minha moto, fui viajar, emprestei meu carro, fui fazer o intercâmbio 6 meses e deixei a minha TV com ele, e aí quando eu volto do intercâmbio, o que esse amigo meu faz? Ele não devolve. A partir desse momento em que ele não quer me devolver, eu percebo que uma mudança de ânimo, porque o combinado era, olha, eu vou ficar 6 meses no intercâmbio e você fica com a minha TV, porque eu não vou mais alugar o apartamento, porque eu não vou pagar 6 meses de aluguel. Não, ok, eu fico com a TV para você, você pode até usar a TV, pode instalar, mas quando eu regressar, você me devolve, combinado. E aí essa pessoa regressa do intercâmbio e o amigo se recusa a devolver a TV. Percebam, nesse momento ele passou a se comportar como o quê? Como dono. Ele inverteu o ânimos dele. Antes ele era possuidor e agora ele quer o quê? Ter o bem, ter essa coisa alheia móvel para si. E aí o crime está já consumado. Ou, por exemplo, o agente, eu deixei essa TV e ele doa ou ele vende essa TV para alguém. Ele pode fazer isso? Não. Ele tem a posse da TV. Eu deixei, o combinado era, olha, você fica com essa TV até eu regressar. E aí ele vai dar essa TV para outra pessoa, ou ele vende essa TV, ele está se comportando o quê? Como dono. É o dono que pode doar, é o dono que pode vender, o possuidor não. Então, nesse caso, seria uma forma de comprovar essa inversão no ânimos, essa inversão no dolo do agente, tá bom?
O elemento subjetivo, né, falando aí em ânimos, é o dolo. A apropriação indébita é um crime que não admite a modalidade culposa, não há apropriação culposa prevista no Código Penal, então o crime só vai ser punido a título de dolo, tá? Então, se o agente ele esqueceu, ou se o agente, por exemplo, esse julgado que eu vou colocar aqui para vocês agora, se o agente ele demora a devolver o bem, por exemplo, meu amigo voltou né, do intercâmbio, deixou a TV comigo, mas eu quero ficar mais um pouquinho até o mês que vem para eu comprar outra e aí eu devolvo, vou dar uma enrolada nele, né? Nesse caso, não há ainda o dolo de ter a coisa para si. Então, a simples mora na entrega não é suficiente para caracterizar crime. É claro que isso vai poder ser averiguado se há uma responsabilidade, mas isso no âmbito do direito civil. Em penal não há que se falar em crime se não há esse dolo, essa intenção de ter a coisa como assim, conforme vocês podem observar desse julgado ao lado, tá? Sujeito ativo do crime é um crime comum. E aí eu pergunto para vocês, o proprietário, ele pode praticar o crime de apropriação indébita? Claro, pessoal, que o proprietário ele não pode ser sujeito ativo do crime de apropriação indébita, porque o crime de apropriação indébita é justamente você ter a posse de um bem que não te pertence e a partir daí se comportar como dono. Se o bem já pertence ao proprietário, obviamente ele não pode ser sujeito ativo desse crime. Consumação. Ponto importantíssimo aqui do crime de apropriação indébita. Como, Úrsula, que eu vou saber que o crime de apropriação indébita se consumou? Porque perceba, o agente ele já está na posse do bem. Então, por exemplo, esse rapaz que administra o fundo de formatura, ele já está na posse desse bem. A partir de que momento que a apropriação indébita ela se consuma? O exemplo que eu dei do amigo que ficou com a TV, ele já tem a posse da TV. São os atos, é a partir do momento em que ele começa a se comportar como proprietário, é o momento em que o crime se consumou. Úrsula, e se ele devolver depois? Percebam, o crime se consuma no momento em que ele passa a se comportar como proprietário. Então, imagina que esse cara que ficou com a TV do amigo, venda essa TV. E o amigo vai lá, pede para restituir. Ele fala, não, eu vendi, fiquei com dinheiro, já gastei. Esse amigo faz, por exemplo, presta uma notícia crimes, registra sua ocorrência. E aí, percebam, depois esse amigo fala, nossa, eu não sabia que isso era crime. Ele vai lá, dá um jeito de comprar uma TV novinha igual e restitui ao amigo. Nesse caso, o crime já se consumou? O que vocês acham? Veja bem, o crime já está consumado. Por quê? O crime se consuma a partir do momento em que o agente inverte o ânimos dele, passa a se comportar como dono. A TV era dele? Não. Se a TV não era dele, ele não poderia ter vendido essa TV, ele só tinha a posse. O dinheiro que está no fundo de formatura é do administrador? Não, não é do administrador. Se não é do administrador, ele poderia, por exemplo, pagar um boleto da moto, pagar um boleto da faculdade dele com esse valor? Ainda que ele venha a restituir depois? Não, ele está se comportando como dono do dinheiro. Ele está se comportando como se o dinheiro estivesse ali disponível para satisfazer contas pessoais dele. Enquanto que esse dinheiro pertence ao fundo de formatura e aí isso tem que ser destinado. Então, a partir desse momento, ainda que ele restitua o dinheiro, ele vai ter incorrido no crime de apropriação indébita. E aí vocês devem estar pensando, Úrsula, faz alguma diferença se a gente ter devolvido o dinheiro? Sim. A depender do momento em que esse agente devolveu esse dinheiro, ele vai sim ter a pena dele, uma pena diferenciada. A pena vai poder ser atenuada ou diminuída, dependendo do momento em que ele faz essa restituição desse bem ou do valor, se tratasse de pecúnia, né, de dinheiro, tá bom? A tentativa é possível, tá? E aí pensa que esse agente, ele pretendia vender o bem e ele é preso em flagrante no momento em que ele está vendendo um bem de que ele tem a posse, por exemplo, ele tem a posse de um carro e no momento em que ele vai realizar a venda, ele é preso em flagrante, porque ele não pode vender um bem que não pertence a ele.
Então, a tentativa é plenamente cabível nesse crime de apropriação indébita. O crime de apropriação indébita, pessoal, ele traz algumas circunstâncias do parágrafo 1º. Como vocês podem observar, o parágrafo 1º, a natureza jurídica dele é de majorante. Ele traz situações que são mais reprováveis e que, portanto, o legislador optou por aumentar a pena. Mais uma vez, repito, não trata-se de qualificador, percebam, não há aumento dos limites mínimos e máximos aqui do crime. O que há é a determinação de um aumento da pena a uma fração de 1/3 nessas situações dos incisos 1, 2 e 3. Quais situações são essas? Vou explicar para vocês e aqui vocês vão precisar de ter um pouquinho de entendimento de direito civil. Eu não sei se vocês já estudaram essa matéria no direito civil, mas é tranquilo de entender essas situações. No inciso 1º, a pena ela vai ser aumentada se essa coisa móvel que está em poder do agente, ela foi recebida por ele em depósito necessário. O que é depósito necessário, pessoal? Lembram da enchente que teve em Ubá? Várias pessoas aí, comerciantes, por exemplo, tiveram que retirar suas coisas às pressas de casa. Imagina que o meu vizinho, a água está chegando na minha casa, o meu vizinho ele tem uma casa de 2 andares e eu peço ele para colocar as minhas coisas na casa dele. E ele autoriza e eu vou para a casa de um familiar. Então lá eu deixo geladeira, fogão, televisão, todos esses pertences eletrodomésticos de mais valor e vou me proteger num lugar seguro. A partir do momento em que essa pessoa, esse meu vizinho, autoriza que as minhas coisas ficam na casa dele, ele acabou, isso é um contrato, porque vocês não sabem, se vocês não sabem, de depósito necessário. Por que necessário? Porque ele foi feito em uma situação de urgência, de calamidade pública. Então, esse meu vizinho, ele vai ficar na posse das minhas coisas até que a situação melhore. E como, pessoal, trata-se de uma situação que envolve calamidade, né? A pessoa já está passando por toda aquela situação, é claro que é mais reprovável se dentro dessa situação a pessoa se aproveitar desse momento e ficar com esses bens. Por isso que nessas circunstâncias, se esse meu vizinho, quando passou a enchente, eu limpei minha casa, eu fui lá pegar meus móveis e ele fala, eu já vendi, nesse caso ele vai ter cometido o crime de apropriação indébita. Ele inverteu de possuidor, ele inverteu o ânimos dele para proprietário, porque ele vendeu bens que não pertenciam a ele e, pelo fato de estar em depósito necessário devido a essa enchente, a uma calamidade qual que seja, a pena dele vai ser aumentada, tá? Inciso 2º, a gente traz a situação na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Imagina, por exemplo, o caso de tutor, aquele que administra bem de um menor. E ele vai e vende esse bem, o bem é do menor, ele tem que prestar administração, ele tem que administrar, ele presta contas. E imagina que ele vende esse bem do menor, ele não restitui o valor e gasta esse dinheiro para gastos pessoais dele. Não pode isso, o dinheiro é do menor, ele tem que administrar. Ele pode vender um bem do menor? Sim, por exemplo, o menor tem um carro, ele não dirige, esse carro está lá na garagem dele. E está deteriorando, tá depreciando o valor desse carro. Ele pode vender, abrir uma poupança, por exemplo, ou um fundo de investimento e colocar esse valor, porque ele tem a administração dos bens do menor. O que ele não pode é vender esse imóvel e viajar e gastar esse dinheiro para despesas pessoais dele. Se ele faz isso, além dele ter cometido o crime de apropriação indébita, ele vai receber o juiz, na 3ª fase de dosimetria da pena, o juiz vai aumentar a pena dele de 1/3, tá? Outra situação aqui também é do inventariante. O inventariante, ele não tem a propriedade dos bens. Enquanto está lá o processo de partilha de herança ou de adjudicação de bem, a pessoa ela tem a posse do bem. Se ela vende esse bem e fica com dinheiro para ela está se apropriando, porque ela tem parte. Vamos supor, eu sou herdeiro, mas os meus outros 2 irmãos também são. Se eu vendo esse bem, por exemplo, estando na posse desse bem, eu não sou proprietário em totum desse bem. Eu tenho parte dele, então quando eu recebo esse bem para administrar, enquanto o juiz não faz a partilha desse bem, sou nomeada inventariante, por exemplo, eu poderia estar incorrendo aí na apropriação indébita majorada.
em razão de ofício, emprego ou profissão. Deixei um sapato meu lá da Louis Vuitton no sapateiro para fazer um reparo, para invernizar. O sapateiro fala, o sapateiro vai me cobrar R$50, mas se ele vender esse sapato, ele vai vender aí, quanto que é um sapato da Louis Vuitton? R$2.000, R$3.000? E aí ele pega e vende. Ele furtou o meu sapato? Não, ele não furtou meu sapato. Ele se apropriou, porque ele tinha posse, ele recebeu esse sapato, mas recebeu para quê? Para dar manutenção, para reparar, enfim, para passar verniz, mas ele se comportou como dono. Ele inverteu. Quando ele se deu conta que tratava-se de um Louis Vuitton original, ele vendeu esse sapato aí e ficou com dinheiro para ele. Nesse caso, além dele ter cometido o crime de apropriação indébita, na terceira fase o juiz vai aumentar a pena para 1/3, tá bom? Justamente porque ele recebeu em depósito. Profissão. Imagina um advogado que ele tem um alvará do cliente, por exemplo, de uma quantia. O cliente, ele advogou para o cliente no processo de dano moral. O cliente ganhou a causa, então imagina que era um negativo indevido de nome. Então ele ganhou 10 mil de dano moral. O juiz expede, deposita esse dinheiro que o réu pagou numa conta do escritório. E no contrato não há previsão de que o advogado poderia ficar com esse dinheiro. E o advogado vira e fala, não, você perdeu a causa. E aí, quando ele fala para o cliente que o cliente perdeu a causa, o cliente, tudo bem, ele é leigo, ele não entende. Mas, na verdade, o advogado ficou com todo esse valor do dano moral do cliente para ele. Esse cliente foi furtado? Não, ele não foi furtado. O crime cometido por esse advogado foi o crime de apropriação indébita. Majorada, por quê? Porque ele recebeu esse dinheiro, ele recebeu esses valores em razão de profissão, tá bom? Em razão de profissão. Então, aí ele vai receber, o juiz na terceira fase de aumento, ele vai, na terceira fase da dosimetria, aliás, ele vai aumentar essa pena, tá bom? E também, para quem deve estar se perguntando, pessoal, o princípio da insignificância, ele também é aplicado ao crime de apropriação indébita. Então, colegas, para vocês que ficaram com a buchinha, que ficaram com aquela blusinha, que ficaram com copo, com isqueiro, eu já fiquei com uma forminha de gelo da minha sobrinha, que é aquelas de silicone fácil de tirar. Estamos tranquilos, aqui vai ser aplicado o princípio da insignificância. Lembrando sempre daquelas observações que eu sempre faço em sala, dos requisitos para aplicação. É claro, por exemplo, que se você ficou que seja um pregador de cabelo, mas que tenha um valor sentimental para a pessoa, é claro que não haverá incidência do princípio da insignificância, porque o requisito da mínima ofensividade da conduta aí não estaria presente, né, refutando a aplicação. Mas nos demais casos, aquele que pegou clips, caneta, podem ficar tranquilos, vocês ainda são primários. Espero, pelo menos nesse ponto aí da apropriação, tá bom? Não que justifique que vocês fiquem aí com esses bens, o ideal é devolver. Mas tem coisa que o direito penal, ele não vai chamar para si, princípio da intervenção mínima, estão lembrados? Então, pessoal, é isso. Sobre essa matéria, eu vou colocar exercício, atividades para vocês no fórum. E também, tanto no fórum de discussão, como exercícios para que a gente faça e discuta para ter um aprofundamento melhor da matéria. E o material complementar também, como sempre, já está no SIGA. Espero que vocês tenham gostado, tenham um bom dia, um beijo.